Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 35, Força. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Eu peço que o Senhor a fortaleça nesse dia e que ela possa se sentir em teus braços de amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Nos dias e semanas que se seguiram ao princípio do meu tratamento, só posso me descrever como estando consciente para o mais tênue raio de luz. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio quando eu disse: os meus pés escorregaram. O teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos de número 94, do versos 17 ao 19. Há alguma coisa santa que Deus embutiu no sofrimento. Nem me arrisco a descrever a vocês o que é o sofrimento que se sente nesse momento. Mas me permita dizer que, se eu caí da beirada da minha vida, descobri que sempre fui amparada por alguém. De alguma forma misteriosa, era como se Deus esticasse seus braços, me agarrasse e me erguesse. Estava fisicamente fraca e emocionalmente esgotada, mas consciente do começo daquilo que me havia visto nos olhos de Johnny. Aquela unicidade com Jesus inicialmente. Quis fugir dessa impotência de me perdurar e me fiar em Deus e em suas promessas. Não quis ficar vulnerável ou perder o controle. Havia me ensinado a cuidar de mim mesma ao longo dos anos para que ninguém pudesse me magoar ou ferir profundamente. Mas descobri que quando me protejo das outras pessoas, crio um escudo entre mim e Deus também. Os votos internos que fazemos acabam por nos isolar e joga sombras sobre a paisagem de nossas vidas. Esta é a chave para se canalizar ao poder de permitir a Cristo, que venceu o mundo, para ajudá-lo a vencer seus problemas e sofrimentos. Você tem de chegar ao fim de si mesmo e decidir, não importa o quanto custe, que você quer ficar livre para amar. Amar a Cristo e segui-lo aonde quer que Ele o guie. Mesmo que isso signifique um lugar onde a única coisa que impede que você caia em confusão ou desespero é agarrar-se à promessa de vencer por você. Tive de tomar a decisão na ala psiquiátrica que não queria mais viver uma vida segura, confortável e fria. Queria viver abandonada a Deus. Comecei a notar que muitas vezes só estava disposta a entregar a Deus aquilo que eu aceitaria perder ou que havia perdido. Mas não fomos projetados para viver uma vida cautelosa, nos prendendo àquilo que realmente somos. Nossas esperanças e os nossos medos, a força verdadeira nos convida a viver com o coração e almas abertos, sabendo que Cristo nos segura com força e firmeza. Para mim, isso significou me resignar da posição autoimposta de salvadora e me entregar para me tornar um cordeiro seguindo seu pastor. Assim, quando senti que estava me afastando dos meus amigos mais próximos, escolhi estender a mão e pedir que orassem por mim, em vez de me recolher em um lugar sombrio. Ou quando fico sabendo que alguém atravessando o pesadelo de um filho com câncer, me coloco próximo para assegurar que esta mãe não está sozinha, porque sei que mesmo nesse lugar Cristo está presente no sacramento do sofrimento. Uma coisa é dizer ao Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra coisa bem diferente é quando você se encontra em um lugar sombrio e descobre que não está sozinho. Quando você realmente começa a confiar na promessa de Deus embutida no Salmo 23, versos 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meu salto no precipício, ou minha queda na beirada, em resumo, foi assim. Um dia era co-apresentadora de um programa de entrevistas em rede nacional e na noite desse mesmo dia estava na ala psiquiátrica de um hospital. Que giro na roda da fortuna! Pensei em Johnny naquela primeira noite. Ela não havia escolhido a vida que levava, havia saltado de uma plataforma e quebrado seu pescoço. Não estou nem por um minuto comparando o sofrimento que Johnny continua a enfrentar com nada pelo qual eu possa ter passado.
Todavia, eu conhecia o suficiente sobre as batalhas que ela travava para saber o quanto é tentador resistir e se entregar. Escalar as paredes de um poço tão fundo é muito difícil e há muitas verdades dolorosas que você tem de encarar quando faz essas escaladas. Se você jamais sofreu de depressão séria, acho que dificilmente compreenderia a dor física e mental. A maior parte da depressão é em silêncio, em isolamento e interna. Um tumor cerebral aparece na tomografia computadorizada, mas nada detecta os componentes químicos cerebrais em falta. A depressão é somente uma em uma miríade de realidades isolantes. Penso na mulher a quem acaba de dizer que não poderá ter filhos, as portas da creche batem de sopetão contra a sua cara e ela ficará sempre fora do sonho da maternidade. Aquela a quem o marido olha nos olhos depois de 20 anos de casado e diz: "Eu não te amo mais. Eu nem sei se já te amei um dia." Ou a mulher que olha para si mesma no espelho após o câncer ter devastado a paisagem de sua feminilidade. A tentação para aqueles que os estão observando é dizer: recomponha-se. Você tem de ser grata por tanta coisa que tem. Para aqueles que estão nos olhos do furacão, isso é como dizer a uma criança com a perna quebrada: levante-se e ande. A força silenciosa que vi em Johnny nasceu do cadinho que uma dor tão profunda que você não consegue se mover, um pesar tão sobrepujante que o esmaga com o peso de um oceano. Mas o que ela descobriu é que quando você está pregada, está segura. Isso não a impediu de experimentar a dor ou a incapacidade de se magoar, mas deu a ela uma intimidade com Cristo que é simplesmente linda. Não falo dessas coisas levianamente. Enquanto lê essas palavras, talvez você esteja atravessando um pesar inimaginável. O que eu quero que você sempre se lembre ou saiba, se ainda não conhece, é que Cristo foi ao fundo do poço do pesar. Ele experimentou as piores escórias que o inferno pode entornar. E se ergueu mais uma vez para nos libertar e nos garantir um destino com Ele para sempre. Um destino que Satanás não pode tocar. Enquanto trilhamos o caminho único que nos leva para casa, Ele promete caminhar conosco e nos ajudar a superar o que for. A época que Johnny e eu nos encontramos pela segunda vez, minha vida estava em um lugar totalmente diferente. Estava começando a compreender o que as escrituras chamam de tesouro das trevas. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isaías 45, versos de número 3. Johnny os viu, contou-me que na vez que me conheceu, a primeira palavra que veio à sua mente foi forte. Após minha hospitalização, ela disse uma palavra diferente e melhor veio-me à mente: gentil, ou melhor, despedaçada e gentil. Não importa quais circunstâncias puxem o tapete debaixo de nossos pés. Eu descobri, da mesma forma que milhões antes de mim que já trilharam o caminho da fé, que Deus usará a mais tenebrosa das noites para nos dizer que Ele está lá, que Ele nos mantém e nos ergue. As palavras de Cristo que conhecemos há anos de repente ganham vida e respiram a esperança. Jesus disse àqueles mais próximos dele: vocês vão passar por dificuldades nesse mundo, isso é um fato. Não se surpreendam com isso, nem esperem uma vida livre de problemas. Animem-se, fortaleçam-se nessa verdade absoluta. Eu sobrepujei o mundo. Nós ganhamos, e isso é certo. Assim, quando não pudermos mais aguentar, saibam disso, e eu estou segurando. Quando suas forças tiverem se esvaído, ainda tenho você sob meu controle, e darei a vocês minha força para manterem-se. Esta é uma promessa e tanto, e os discípulos de Cristo estavam para descobrir o que ela queria dizer. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe, Deus, Ele realmente quer que a gente seja essa figura como que a da Sheila aqui mencionada. Quando a Johnny viu ela pela primeira vez, viu uma mulher forte. Mas quando a viu pela segunda vez, depois daquela situação que ela teve de internamento, de depressão, que o Espírito Santo colocou no coração da Johnny foi despedaçada e gentil. E é assim que o Senhor deseja nos ver. Não despedaçada para o mundo, mas para Ele, com o coração quebrantado para Ele, porque Ele é a força em nós. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos convoca pelo nome, em Isaías 45, versos 3. Nós precisamos saber que Ele é o Senhor, que nos chama pelo nome. Aleluia!
E a palavra de Deus também nos declara que nós vamos passar por dificuldades nesse mundo e estamos vivendo tantas dificuldades. Um mundo cada vez mais caminhando para tempos apocalípticos, sim. E eu quero te dizer, Jesus ele vem, Jesus ele vai voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a palavra de Deus diz que ele vem como um ladrão que não avisa o dia. Então esteja preparada para que o Senhor está retornando. E não se surpreenda com os problemas. Não espere dias melhores nesse mundo. Sim, Deus tem uma vida de abundância para você, mas não espere por dias melhores da sociedade, no governo, porque, na verdade, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições e que nós devemos nos fortalecer na verdade absoluta que Jesus é, na identidade de Cristo. E nos lembrar que Jesus, ele venceu o mundo. Então, nós ganhamos, nós já vencemos, nós entramos em um time que é vencedor. Nós vamos competir, nós vamos caminhar, nós vamos jogar a bola, mas nós já temos a certeza de que nós já vencemos. E quando a gente não estiver aguentando, estiver muito pesado, a gente precisa entender que Jesus, ele está nos segurando. Quando a nossa força estiver se esvaindo, se acabando, nós nos sentimos tão pequenas, nós devemos lembrar que Deus continua no controle de tudo e que Ele vai nos dar força para que a gente se mantenha em pé, glorificando ao seu nome. Uau! Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.